A graça e a paz a todos. Amém. Graças a Deus. Abre sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Glória a Deus. Encontraram? Amém. O Espírito Santo nos ajude a compreender e a crer nesta palavra. 14:32. Assim está escrito: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Papai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando alguns: o que tu queres? Tem? Não. 37. E chegando, achou dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho bem motivador quando Paulo diz que Deus o exaltou, Jesus sobremaneira. Eu acho muito motivador. Significa que Deus é justo e que é reconhecedor daqueles que o servem. Jamais Deus vai ser injusto. O escritor dos Hebreus diz que Deus não é injusto para não ver a obra que você tem feito, o seu trabalho. Deus não é injusto. E aqui, nesse contexto, nessa passagem, nesse momento da vida de Jesus, tem muito a nos ensinar o que é servir a Deus, como é fazer-se cumprir em nós a vontade de Deus, porque a gente tem uma preocupação muito grande de satisfazer a nossa vontade. Mas se nós nos convertermos a Deus e às suas promessas, nós vamos entender que a nossa vontade é uma vontade de Deus para nós.
Significa que se eu fizer a vontade de Deus, a minha vontade vai se cumprir. Aleluia. Nós é que temos essa intensidade de querer buscar se cumprir nós aquilo que nós queremos, sem antes querer que se cumpra o plano de Deus, o propósito de Deus em nós. E aqui mostra muito bem isso para nossas vidas, porque todos nós queremos que se cumpra em nós a vontade de Deus. É isso que dizemos. Tem alguém aí que quer que se cumpra a vontade de Deus em suas vidas? É isso que nós dizemos. Porém, na prática, não é condizente o que nós dizemos. Nós queremos que cumpra. Seria mais correto se dissesse: eu quero que se cumpra as promessas de Deus que estão de acordo com a minha vontade. Seria mais justo. Eu quero que se cumpra em mim as promessas de Deus que estão de acordo com a minha vontade, aquilo que eu quero. Porque João, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz que essa é a confiança, 5,14, a primeira carta, essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve e nos atende. Então, a vontade de Deus está associada à minha vontade, a minha vontade tem que estar associada à vontade de Deus. Vai se cumprir. E esse cumprimento dessa palavra, dessa promessa, está associado, muitas das vezes, a um esforço, a uma perseverança. Você vê, Jesus, ele está angustiado, ele diz que está angustiado. Aqui, ó. Ele diz que a alma dele está profundamente triste. É uma angústia muito profunda. Porém, ele quer que se cumpra a vontade de Deus. Ele quer que cumpra a vontade de Deus. Então, ainda falta ele fazer mais alguns esforços. E um dos esforços é ir orar. E você sabe muito bem que poucas as pessoas, no momento de uma angústia, de uma profunda tristeza, ele tem força para orar. Ele pede oração, ele participa do que está sentindo, para as pessoas, mas orar, poucas pessoas fazem isso. E aqui está um ensino. Jesus, ele profundamente angustiado, triste, uma alma abatida. O resultado de uma alma abatida é cada vez mais se abater, se não for socorrido pela fonte que pode trazer vitalidade para ela. E a fonte é Deus. Então ele, sabendo que a fonte é ele, então tinha que orar. Então ele foi orar. E você sabe que orar em grupo é mais favorável do que você se destacar sozinho para orar. Na minha fé, eu já fiz algum tempo de vigília só. Eu já cheguei a fazer mais uma vez, umas vezes de voltar, trazer um colchonete, e a gente até aí, agora não dormia, bem fácil para dormir. Mas algumas vezes eu fiz só. E não é fácil.
Pai, que as coisas, todas as coisas são possíveis. Então, se eu creio que para Deus todas as coisas são possíveis, eu preciso ir de encontro a Ele, para também Ele fazer possível na minha vida. E nesse momento, às vezes, precisa de esforço, precisa de coragem, precisa de persistência. Você não pode deixar se levar pelo sentimento, porque a maioria do ser humano, das pessoas que creem, deixam o sentimento dominar. E quando o sentimento domina, a atitude mais próxima dessa pessoa é desistir. É desistir. É não lutar. Eu não aguento não. Eu estou esgotado. Eu estou triste demais. Então ele atribui ao sentimento a não ter força para buscar a Deus. Deixa de se cumprir. Aqui na última leitura que nós fizemos, diz o texto que Jesus volta outra vez para orar, dizendo as mesmas palavras. Jesus orou e a angústia não passou. Aquela profundidade que a alma estava sentindo não passou. Então, ele teve que orar novamente, dizendo as mesmas palavras. Pai, eu sei que para tu tudo é possível. Se for possível, tira esse cálice de mim, tira esse momento. Aleluia. Entenda uma coisa. Glória a Deus. Deus nos ama. Deus nos ama, e por alguma razão o propósito dele em muitos momentos não socorrer a nós naquele momento, não é para ver nós sofrer, não é para se ter prazer, ele não é nem masoquista, é para fazer os seus filhos se tornar mais fortes. Aleluia. Lembre-se que nesse momento de dificuldade, nesse momento de adversidade, não seja fraco, porque você representa um Deus que acredita e confia que seus filhos são fortes. Aleluia! Glória a Deus! Então, muitas pessoas se acostumam com a situação ou desiste e não tenta enfrentar, lutar para receber a vitória. Aleluia. Jesus tinha uma incumbência que não era fácil. Defender o Pai no sentido de honrá-lo, cumprir o plano que Deus propôs para ele, um decreto, suportar a falsidade e a ruindade de quem estava perto. Tudo isso, as multidões que não deixavam ele descansar, porque em alguns momentos na Bíblia diz que Jesus se retirou para descansar, e as multidões, sabendo onde ele estava, foi à procura dele, e aí querendo pegar ele para fazer um rei naquele momento. Então a vida dele era uma correria no estresse só.
cansativo. E ele tinha que cumprir todas as etapas. E o ser humano, como ele estava humanamente, sente o peso, sente a carga e começa a desfalecer. Aleluia. Ele começa a sentir fraco, sentir cansado. Quem já se sentiu cansado aí? Quem já sentiu algum momento fraquinho? Porque é assim, a gente se sente fraco em algum momento, se sente cansado. Mas eu quero alcançar aquilo que Deus promete. Eu quero alcançar aquilo que Deus tem prometido, aquilo que Deus quer fazer em mim. Então eu não posso, naquele momento, me acomodar. A Bíblia diz que nós temos condições de tirar forças na fraqueza. Aleluia. Mas se eu me colocar como fraco e me aceitar como fraco, eu sou fraco. Mas se eu me colocar na minha fraqueza como forte, a Bíblia diz, eu adquiro força na fraqueza. Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi esse exemplo. Adquiriu força na fraqueza. E a Bíblia diz que nesse momento de dificuldade, Jesus levou, separou 3 pessoas. Separou Pedro, Tiago e João. Foram os 3 com quem Jesus se abriu. Os outros que os acompanhavam estavam tendo nele o mestre, o herói. Eles olharam para Jesus e eles não sabiam que Jesus estava passando por isso. Muitas das vezes, irmão, é assim que as pessoas olham para nós. Eu escuto tudo isso. Pastor, você é muito forte. Pastor, você tem muita fé. Pastor, você não sabe que nas minhas intimidades, no meu eu, no meu ser, algumas vezes eu estou só o frangalho. Eu tive esse dia um momento muito difícil na minha vida, mas antes de ontem, me levantei, não estava bem, levantei da minha cama, vim cedo, orei, coloquei uma mesa, coloquei 4 Bíblias, comecei de madrugada, eu estudei a Bíblia quase 4 horas. Porém, quando eu terminei de estudar a Bíblia, com 4 Bíblias, vendo, estudando, fazendo anotação, quando eu terminei, glória a Deus, a minha vida agora era outra. Eu estava novamente revestido por Deus. É isso que nós precisamos entender o que a palavra diz. O Escritor Sagrado aos Hebreus 4:12, ele diz: a palavra é viva e eficaz. Viva porque ela é um verbo em movimento, ela é Deus em movimento. Então eu tenho que pegar ela e fazer ela mover para a minha vida. Eu tenho que fazer ela mover para a eficácia dela sobressair sobre aquilo que está me dominando. Aleluia. Mas muitas das vezes a gente está numa situação que precisa de coragem, precisa de força, adquirir força, ter disposição de ir lá, vencer o sono, vencer você mesmo. Tem que vencer. Ou você vence ou é vencido. Muitas das vezes o crente está sendo vencido e não percebe isso. Porque ele está enfrentando uma batalha espiritual
eu estou perdendo. Mas ele está perdendo. Eu acho muito interessante na trajetória do povo de Deus saindo do Egito, quando Moisés sobe para uma rocha e levanta a espada, levanta o cajado, Israel prevalecia. Aí Moisés olha, ia cansando, aí Israel começava a perder. Aí os ajudadores pegavam o braço de Moisés, levantavam Israel. Ali, Moisés teve a ajuda de Josué e Caleb. Jesus contou com a ajuda de Pedro, Tiago e de João. Gente, chamei vocês até aqui para eu abrir meu coração. Gente, vigie aqui enquanto eu oro. Estou contando com vocês. Eu estou contando com a sua ajuda. Enquanto eu oro, você fica aqui, olha, emputuca, vê se não vem guarda-mão aí. Se não vem salteadores aí, sacadores, fica de olho. Jesus orou, se levantou e para. Mas rapaz, vocês não aguentam ficar uma hora. Eu sei que essa hora, vez, ela pesa muito para o nosso organismo, nosso cérebro, por causa já do cansaço. Mas se é para cumprir uma vontade sua, é por isso que os cristãos têm uma maneira de dizer, quando convido as pessoas para evangelizar, assim, se fosse para as coisas do mundo, se esforçava e ia, mas não é para as coisas de Deus. Mas algumas vezes nós agimos da mesma forma. Quando é para realizar a nossa vontade, você vai. Mas quando é em prol do reino, aí você diz, deixa que o outro faça. O pastor sabe muito bem disso. Porque tenta levantar pessoas, ele ajuda, ele ensina, ele orienta, ele organiza. Mas aí aquela pessoa, naquilo para servir, não tem condições. Mas quando é para satisfazer a vontade, para conquistar o que ele quer da parte, aí ele tem condições. Aí tem condições. Fica acordado, faz o que precisa. Jesus disse, olha, meus irmãos, estou abrindo rasgando meu coração para vocês. Eu estou terrivelmente angustiado. É uma tristeza enorme. E não tiver nem a preocupação de olhar de gente, vamos se organizar. Eu cochilo, você fica acordado. Quando você quiser cochilar, aí você me acorda, aí você cochila e eu fico acordado. Porque de vez que esse homem está ali, ele pode até fazer uma besteira. Nem isso ele tem preocupação. Porque é assim e muitas das vezes ele trabalha. Quando não é algo que vai atingir ele, é o outro, não está nem preocupado, é o problema dele. Mas temos que cumprir o que Deus determinou para nós. Aquilo que eu desejo, que eu não desejo para mim, eu não posso desejar para você. E aquilo que eu desejo para mim, eu tenho dever de desejar para você. A gente tem que cumprir isso, tem que olhar ao nosso redor. Ele diz, olha, eu vou lá orar. E quando eu orar, ele fica vigiando. Jesus disse, e tendo ido um pouco mais adiante dos rapazes lá, postou-se na terra e orou para que fosse possível, porque se fosse possível, dele aquela hora. Olha a expressão da palavra, se fosse possível. Então não dependia da vontade de Jesus, dependia da vontade de Deus Pai.
Dependia do juízo que ele ia fazer. Porque da parte de Jesus já estava determinado aquilo ali. Ele tinha que superar. A minha vida e a sua vida também estão determinadas algumas coisas e a gente tem que superar. A Bíblia diz, foi Jesus que disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Então algumas coisas que nós enfrentamos que nos aflige, não cabe a Deus mais, cabe a mim e a você. A nossa oração é: Senhor, me dê graça para que eu enfrente essa condição, me dê graça para que eu supere, para que eu não desfaleça. Aleluia. A aflição é sua, não é a aflição de Deus, é sua. E essa aflição que vem na nossa vida, às vezes é causada por nós mesmos. Eu lembro quando eu vivia craniário, chegava nas casas aí, calma. Aí a pessoa dizia: vem cá, irmão, é você que cobra? Não, a empresa tem um cobrador. É aquele moreno que era meu patrão. Deus me livre, não compro não. Rapaz, aquele homem quando vem, o sentido é, ele me aflige, ele é ignorante, é uma coisa por aí. Mas por quê? Porque a pessoa não pagava. Comprava, era marcada a data e não se preocupava com aquele compromisso. Aí o patrão ia primeira vez, ele não entendia não, tá bom, outro retorno uma vez, passava a pessoa. Aí o que acontecia? Como os crediários são amigos, ele perguntava: ei, naquela comunidade, aquela pessoa assim, é cliente seu? É. Como é? Não, comigo ela paga bem direitinho. Aí pronto. Porque era uma jogada que as pessoas compravam a mais de 2 crediários. Aqui eu vou fulano, no mês seguinte, aqui, ele saltava o cara. Então a aflição que aquela pessoa que comprava passava, não era causada por causa do cobrador, era causada por ela que não pagava. Alguém já recebeu alguma cobrança financeira na vida aí? Já levou a cobrança? Por quê? Porque você não pagou. Então é uma aflição que foi você que causou. Não, Deus não vai aliviar isso para você, não, é um problema seu. Você tem que pedir a orar: Senhor, eu tenho boas intenções, mas não tenho condição. Me ajude, me ajude. E muitas das vezes essa aflição é causada porque a gente está sem condições de comprar e compra. Então Jesus abriu para os rapazes: olha, eu estou nessa situação, vigia aí, eu vou ali orar. E Jesus orou. Ele orou. Jesus orou. E não foi dormir, porque o sono, ele descansa o corpo. Se você estiver muito cansado, conseguir dormir uma boa noite de sono, no dia seu corpo está bem restabelecido, as energias. Mas se você foi dormir com um problema, o corpo está descansado, mas a aflição continua. E Jesus, para nos ensinar, está mostrando que é melhor ficar acordado buscando na fonte, para ele é possível resolver e resolver sua causa, do que ir dormir onde ele está tendo conhecimento. Aleluia. Aleluia. Ele orou, irmãos. Glória a Deus. Orou, fazendo um reconhecimento. Ah, papai, sei que com você tudo é possível.
da autoridade dele, porque existe uma lei, existe um decreto, existe um propósito que ele tinha que cumprir. Depender de Deus, Pai. Senhor, eu sei que você pode poder, então você pode tirar esse momento da minha vida. Mas como eu disse, muitas coisas da nossa vida Deus não tira. Ele permite. Claro que a permissão de Deus naquilo que nós estamos inventando que Ele não está resolvendo, tem um propósito. Mas esse propósito, só eu que estou vivendo aquilo posso enxergar. Só eu posso enxergar. Outro não pode enxergar, não. Se eu não enxergar o propósito, igual o que fora olha e não enxerga, o que vai acontecer? Eu não estou enxergando o propósito, eu começo a reclamar, eu começo a me maldizer, eu começo a murmurar, porque eu não estou confiando em Deus, no seu propósito, que a Bíblia está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daquele que Deus ama, o seu decreto. Então, aquilo que está estabelecido para Jesus, foi estabelecido para Jesus, também estabelecido para nós. Então, eu suportar, entendendo que Deus tem um propósito, Ele não está me satisfazendo, mas se eu suportar, eu estou satisfazendo a Ele, eu agrado a Ele. Aleluia. Todas as coisas, Pai, você pode todas as coisas. Não diz a mim agora, é o Senhor. Você pode tirar? A resposta de Deus para Jesus foi o silêncio. Agora me diga uma coisa: quantas vezes nós oramos e pedimos e não vemos nada da parte de Deus como uma manifestação de socorro? Já aconteceu você orar uma coisa, orar. Eu faço o velho ditado popular: estou bonito assim, de tanto orar às vezes e esperar por Deus, e por enquanto não está acontecendo nada. Isso que eu estou bonito assim. Pai, isso é possível, sim. Mas Deus ficou em silêncio. Ele volta e encontra os irmãos dormindo ali. Aí diz assim: Pedro, Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora? Ele disse: dormes? Interrogando. Porque Deus espera ver de nós a sinceridade. É uma coisa que Deus espera de nós, é ser sinceros. Pedro dorme, quer ver? Ele falou: eu não, assim mesmo que eu estou aqui. Quem já deu notícia disso nas suas casas aí? A pessoa está pescando, vai se deitar. Eu não estou dormindo. Então, Jesus chega de espelho, interroga-os, para ver qual é a intenção. É um ensino para nós, irmão. Ver qual é a intenção, se nós somos sinceros. Aleluia. Eu estava dando uma cochiladinha. Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Você vê que a palavra primeira não é orar, é vigiar. Mas a palavra primeira é vigiar, no caso do contexto aqui, é porque era a função deles, vigiar, para depois orar. No nosso caso, é invertido. No nosso caso, já aconteceu. Então, agora é orar e vigiar. Agora é oração e vigiar. Agora, qual é a vigilância que eu tenho que ter na minha oração? É vigiar para eu não deixar de crer naquilo que eu falei com Deus. Porque, irmão, a gente ora com as pessoas e as pessoas não acreditam que aquela oração resolveu, é capaz de resolver. Quando termina, perde a oração de novo. É falta de vigilância.
assim. Não, já foi orado, agora eu vou crer que a oração vai fazer efeito, a oração é poderosa, vai realizar aquilo que eu preciso, vai curar, vai libertar. Precisa vigiar. Aí a pessoa não vigia e diz, olha de novo. Não vigiou. Ele diz, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Vou citar uma coisa. No culto agora passado de sábado, aconteceu uma coisa. O culto foi bom, maravilhoso, tudo maravilhoso. Quando terminou o culto, ali fora, uma pessoa disse, não disse para outros, disse para mim mesmo. Eu não era para ter pescoço, não era para ter pescoço, não. Era para ter ficado dormindo. Estou cansado. Mostra aqui. É melhor ir dormir e acordar com um problema do que ficar acordado e buscar a Deus para ir dormir com o problema resolvido. E essas atitudes é uma tentação. Não é a pessoa. Não é a pessoa, é uma tentação. E essa tentação produz em outros trabalhos. Chegará, não, está no currículo, não. Não, deixa eu. E assim o diabo vai com uma seca e vai pedir que a pessoa ir participar daquilo que Deus convida para mim. Aleluia. Mas não é ter. Terminou o culto abençoado. Eu não é melhor ter que ficar dormindo. Ficar dormindo, quer dizer, isso foi uma tentação. Ali anulou todo o trabalho que o Espírito Santo começou na vida daquela pessoa naquela noite, naquele culto. Tirou tudo, ele anulou tudo, apagou tudo. Se tem dito assim, me falei muito nesse culto, estou cansado, mas eu estou acreditando na resposta de Deus em meu favor. Processo continuado. Mas a tentação, vigiai para que não entreis em tentação. Não entreis. Glória. O Espírito, na verdade, está pronto. Não sei se a sua leitura aí, o Espírito é com letra minúscula. Porque esse Espírito não está falando do Espírito Santo, porque também se falasse do Espírito Santo, não condizia com o contexto. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto. O seu instinto de gente, de ser humano, está pronto. É como dizer assim, receba a bênção, aí seu instinto, o nome de Jesus. Aí você disse que recebeu. Mas só que a bênção vai vir só amanhã de tarde. Aí amanhã de tarde, até amanhã de tarde vai acontecendo as coisas e a carne velha desfalece o caminho, desespera. É assim que funciona. A carne é fraca. Essa carne fraca é a carne que faz a gente dormir uma hora que não é para dormir, deixar para depois uma coisa que é para fazer agora, esperar pelo outro uma coisa que você tem que fazer. Isso tudo é resumo de uma carne fraca. Essa carne fraca é capaz de desistir, de não lutar, Mas essa carne fraca, o dono dela diz que crê, diz que acredita. Aí cita Tiago,
fica falando fábula. É uma fábula. É uma imaginação. É uma crença num Deus que eu inventei para mim. É um Jesus que eu estabeleci para mim. Não é o que condiz da palavra, não. O da palavra, ele diz assim: aquele que ouve e não pratica, é imprudente. Ele é cobrador. Se você não ouve, ele é imprudente. Interessante, viu? Então, amados, Jesus, como exemplo maior para nossas vidas, que Paulo diz que Deus exaltou sobremaneira. Ele enfrentou dificuldades, ele passou por aflições, mas Deus não desamparou. Ele não desampara. A Bíblia diz que Jesus no deserto, depois de enfrentar toda a tentação, os anjos serviam. Primeiro você vence, depois você recebe a recompensa. Aleluia. Primeiro você vence, Deus lhe dá a condição. Pedro, ele escrevendo na segunda carta, capítulo 1, versículo 3, diz: visto que pelo seu divino poder Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida. Deus me deu uma palavra hoje de manhã, sempre disse. Deus, visto com seu poder, Deus nos deu tudo que diz respeito à vida. Que diz respeito à vida. E o que Deus deu, que eu considero de uma grande, enorme valia, outra hora eu prego para vocês. E você vai entender. Em nome de Jesus. Então Jesus, o nosso modelo de servo, mostra-nos aqui que ele enfrentava todo o plano, todo o decreto, todos os riscos, tudo ele enfrentava, porque ele queria fazer cumprir tudo em sua vida, até ser enrolado por ar pelo Pai. Assim somos nós. A vida é uma realidade. É realidade. Existem coisas e coisas. E elas são mais fáceis de se vencer se você tiver o entendimento para vencer junto com Jesus. Na oração, na leitura bíblica, ouvir uma palavra, pedindo a Ele. Deus abençoe todos vocês. Que não falte na vida de vocês esses favores de Deus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor.